Olá pessoal, tudo bem? Todos me ouvem aqui? Tudo certo? Meu nome é Miguel Lopes da Silveira, né? Eu trabalho e estudo bastante com a questão da teoria literária e hoje, né, fui convidado pelo Joel, pelos guris do Instituto, né? Já participo já de longa data, né? Eu estava desde a fundação lá do Instituto e às vezes nós temos alguns projetos que vamos tocando em comum. Queria agradecer a participação, o convite aqui para participar do congresso. O congresso, acho que ele cumpre uma função bastante importante na nossa educação pessoal própria, que é tão necessária para nós e que a gente busca, né? Cada um à sua forma. Então, primeiramente, quero me desculpar pela voz. Esse tempo porto-alegrense ele é tão hostil e tão terrível que acaba até os próprios porto-alegrenses não aguentam um pouco esse nosso tempo. E houve uma mudança aqui no nosso horário, né? O professor Marcos ele ia fazer a palestra antes, mas como o Clístenes estava falando sobre a épica e sobre a narrativa, e o meu assunto, então, é sobre o romance em si, como gênero literário, ficou até mais orgânico a gente falar também sobre esse gênero no final da manhã. Claro que é uma tarefa um pouco inglória, né? Fazer uma palestra antes do almoço. A pessoa, quando chega lá, bate meio-dia, ela está pensando: será que vai ser lasanha de frango? Será que não vai ser? Vamos lá, quando é que a palestra acaba, tudo mais. Então, eu vou tentar ser breve aqui nas minhas considerações e não massacrar todo mundo com a fome como meio de terminar a palestra. Primeiro, né, eu acho que uma característica que a gente pode definir, né, o romance, é de que ele é um gênero sem características. Ele é um gênero amorfo, ele é um gênero amplo, ele é um gênero que se molda conforme o desenvolvimento histórico, teórico, técnico da narrativa, né? É um gênero narrativo, a princípio, né? A gente pode ter, então, algumas definições, algumas coisas que nós podemos tratar sobre o romance. Muitos teóricos se debruçaram sobre esse gênero como um gênero principal, vamos dizer assim, dos últimos séculos na literatura. Ele assume esse papel, né, primeiro, pela sua própria importância, pelo seu cumprimento histórico, cultural, ou seja, qual o papel do romance, qual o papel que o romance teve nessa sua longa caminhada como função literária. A princípio, se a gente for pensar um pouco sobre esse nome romance, ele é um nome que acaba sendo um pouco deturpado. Hoje em dia, inúmeras vezes aconteceu de alguém chega para mim e pergunta: não conheço muito de literatura, tu gosta bastante de livros, então tu poderia me indicar um livro? Mas livro é uma coisa muito ampla, né? Livro pode ser qualquer coisa, um livro de medicina, um livro de um guia literário, qualquer coisa. E daí eu digo: vou te indicar um romance. Você diz: mas eu não gosto muito de romance, a história é muito amorosa, assim, não é para mim e tal, eu gosto mais de ação. Ali a gente já vê um pouco. Então, assim, essa palavra ela vai ter uma ideia, vai ter uma acepção muito mais associada ao romantismo, lá no final do século XVIII, início do século XIX, né? Mas se a gente for lembrar, por exemplo, da etimologia da palavra romance, né? Primeiramente, então, lá pelo século VIII, romance era qualquer tipo de língua popular, principalmente as línguas derivadas do latim. Depois começa a se desenvolver como algo romântico, como românico. Na verdade, a palavra se torna um verbo romanciar. E romanciar é narrar, é contar alguma coisa numa dessas línguas, né? No desenvolvimento, então, das línguas neolatinas, né, com o português, o espanhol, o francês, o occitano, o italiano, o romeno,
a gente tem essas línguas, qualquer narrativa que era feita na forma dessas línguas era algo que estava sendo romanceado. Mas então surge este gênero, né? E daí alguém pergunta, mas o que caracteriza o romance? Há um tempo atrás eu estava conversando com o professor Marcos, né? A gente estava num almoço assim, bastante informal, e fomos conversar e ele disse, mas não havia romance antigamente? Por exemplo, se formos pegar lá Satírico, de Petrônio, é uma narrativa, tem um desenvolvimento, ou seja, é um romance? De certa forma mas não é um romance moderno. Não é um romance como gênero constituído. Eu acho que esse elemento é importante de centralizar, que o romance ele tem as suas bases no desenvolvimento histórico, né? Ou seja, o romance ele só existe como gênero literário por causa dos desenvolvimentos históricos dos últimos 4 séculos. Se a gente for fazer uma retomada e pensar qual o primeiro romance, então, moderno que nós temos, de certa forma a gente vai chegar mais ou menos ao mesmo denominador comum, que vai ser, então, lá na Espanha, vamos ter o Lazarillo de Tormes, que é um livro anônimo, né, publicado, e que dá origem não apenas ao romance como narrativa moderna, mas ao romance picaresco em si, né? E vai formar essa tradição do romance picaresco espanhol. Muito disso, então, do processo histórico do romance, ele vem a partir da invenção da imprensa, né? O Lazarillo de Tormes ele é de 1554, se eu não me engano. E a imprensa do Gutenberg é de 1439. Ou seja, surge mais ou menos nessa época, né? Surge já com esse desenvolvimento dessa nova tecnologia de impressão, né, de obras. Isso não dá para se negar, que a própria forma de se produzir obras literárias, isso acaba trazendo certos ecos, certos desenvolvimentos e certas influências para a construção criativa do autor. Então, o livro ele começa a se tornar, nesse período, uma espécie de objeto de consumo, né? Claro que o livro produzido em larga escala agora, com a invenção de Gutenberg, ele vai ser barateado, os custos, apesar do custo de vida na época, principalmente na Espanha, se tem ideia de que mais ou menos 50% da população espanhola no período do Lazarillo de Tormes era composta por pessoas que viviam abaixo da linha da subsistência, ou seja, eram pessoas que viviam de bicos, de pequenos roubos, de pequenos furtos, se viravam conforme dava, né? E não é à toa que é aí que surge, então, esse tipo novo de romance, que é a narrativa picaresca. O que seria, então, um pícaro? Um pícaro, a palavra vem de uma espécie de ajudante de cozinheiro, ou seja, era uma profissão de pouco valor cultural e econômico. Então, geralmente era um garoto pobre que trabalhava como ajudante de cozinheiro nas cocinas espanholas. E, a partir daí, essa imagem desse garoto, desse pícaro, acaba se formando como uma espécie de pequeno herói. Bom, nós tivemos aqui a narrativa todas as narrativas que foram contadas aqui pelo Clístenes. A gente vai ter o professor Marcos falando sobre as mitologias, e a gente fica pensando naquilo que o Northrop Frye chamava de modo imitativo superior, ou seja, as narrativas dos deuses, as narrativas dos grandes heróis, as lendas antigas, os grandes feitos. De certa forma, quando a gente tem o romance, a gente baixa desse véu, a gente baixa desse mundo superior, desses níveis elevados, e a gente vai para o mundo real. O mundo que nós vivemos, o mundo das nossas misérias, das nossas pequenas vitórias, das nossas conquistas, dos nossos dramas, dos nossos conflitos. Então, o romance ele vai trazer uma característica que é trazer para o centro do palco narrativo não esses elementos superiores, mas sim o próprio leitor. O leitor em si, ele se vê espelhado nessa forma, nesse gênero, né?
Então, antigamente, né, nós tínhamos... Essas narrativas eram narradas por um bardo, um aedo, que se juntava na ágora com as outras pessoas e contava essas grandes narrativas às demais. Com o advento da leitura mais popularizada, com Gutenberg, isso não é mais necessário. O livro ele se baratifica, as pessoas elas podem comprá-lo. O advento do jornalismo, né, e dos fascículos de livros que eram vendidos por capítulo para baratificar o processo fazia com que classes que antes não tinham condições de ler, agora lessem, né? E isso, de certa forma, interioriza o processo de leitura. É mais ou menos por essa época, então, que a leitura ela passa de ser uma leitura vocalizada, porque antigamente, quando as pessoas liam um livro, elas liam em voz alta, o que para nós é até um pouco estranho. Se alguém fica lendo no ônibus ao nosso lado em voz alta, a gente acha isso, de certa forma, um pouco quanto irritante. A gente fica ouvindo aquilo. Mas era a forma como se lia. E a leitura, ela se torna uma leitura silenciosa. A leitura silenciosa, ela já, de certa forma, nos traz um certo reflexo de como é que está sendo feito o processo de leitura pelo leitor moderno. Não é apenas o gênero que se torna moderno, mas o leitor se modifica nesse processo. O leitor moderno é um leitor silencioso. É aquele que pega o seu livro, vai para um canto mais afastado, se recosta sobre um lugar que seja confortável e ali faz a sua leitura de alguns minutos, de algumas horas. E, de certa forma, então, ele processa uma certa intimidade com aquela narrativa. Claro que os iniciadores do gênero romance, eles também eram leitores, eram bons leitores. E começaram a ler nesse processo e notaram essas diferenças que começaram a acontecer no processo de leitura. Então, seja lá quem for, né, quem seja que escreveu Lazarilho de Tormes, deve ter entendido dessa forma. Assim como o Miguel de Cervantes entendeu dessa forma, né, e faz algo novo. Aqui, as narrativas, então, elas não são mais grandiloquentes, mas elas tratam do sujeito que vive a sua vida da mesma forma como nós a vivemos, com os nossos conflitos. E isso nos partilha uma grande intimidade, né, com esses personagens. Então, o herói moderno, né, se a gente for pensar, por exemplo, lá nas divisões que o Northrop Frye faz no Anatomia da Crítica, ele vai dizer o seguinte, ele vai mais ou menos dividir assim, existe a narrativa do herói. Né? A narrativa do herói é uma narrativa em que ele é superior na sua própria condição, na sua própria natureza. Né? Então, sei lá, vai ser caracterizado como um ser puramente divino ou parcialmente divino e identificado como um mito, que vai estar, então, na nossa palestra do início da tarde. Tanto os mitos quanto as narrativas religiosas estão estabelecidos nesses graus imitativos, do modo como Aristóteles já tinha definido. Até a ascensão, mais ou menos, do cristianismo e da Idade Média. Ali meio que se encerra esse processo da narrativa superior. Depois vem o superior em grau, ou seja, a gente vai ter um sujeito, né, que é um herói, mas um herói característico não na sua própria condição, mas naquilo que o envolve. Então, geralmente, ele está dentro de alguma lenda, ele possui algum artefato, que seja um artefato mágico, algum artefato maravilhoso, alguma coisa que o condicione como um ser diferente. Então, daí vem o mito, a lenda, os contos tradicionais, folclóricos, que, por exemplo, os irmãos Grimm compilaram e outros compilaram, né? Também dentro disso estão as narrativas cavaleirescas, desses personagens que sempre tinham algum artefato que era utilizado para combater alguma coisa, um mal. Né? As agiografias também estão nesse sistema
a partir do que pensa o Northrop Frye, né? E aqui esse sistema vai até mais ou menos a ascensão dos príncipes e da Renascença italiana. Depois nós temos o sujeito que é superior em graus demais, não ao seu meio. Ele vai ser um líder, né? Ele vai ter autoridade, ele vai ter paixões, ele vai ter motivos que são superiores, que fazem com que ele tome aquela sua empreitada e ele dê cabo disso ao final da narrativa. Aqui vão ter algumas das nossas epopeias modernas, né? Como, por exemplo, os Lusíadas, que o Clístenes falou, né? Então, a gente tem uma figura como Vasco da Gama, né? Um sujeito admirável, mas que não é de nenhuma forma um deus, também não tem nenhum artefato que seja espetacular, mas que é dotado da coragem, da inteligência, da negociação e de inúmeras outras qualidades que o fazem dele um destaque em relação aos demais. Depois nós temos esses personagens que não são destacados nem no seu meio, né? E que vai ser aqui o herói do romance moderno. É tão característico, é tão nosso, né, existir o romance como um gênero que a gente se identifica, que inúmeras vezes nós temos heróis que, na verdade, são anti-heróis. Se pegarmos, por exemplo, Madame Bovary, a narrativa, aquela heroína, na verdade, ela não tem nada de heróico, né? Ela destrói a sua própria vida, a vida do marido, a vida financeira, mas quem seria capaz de julgá-la por tudo aquilo que aconteceu? Quem, se colocando no lugar de Madame Bovary, não teria feito da mesma forma? Talvez teria feito, talvez não teria. O romance, ele nos coloca em xeque de não colocarmos o valor das ações humanas como algo simples. De certa forma, ele potencializa, ele torna mais complexo, ele torna mais profundo. Quando vemos todas as situações que cercam o seu personagem, a gente vai notando que a vida ela é complexa demais, que a vida ela tem inúmeras circunstâncias que tornam algo tão mais complexo que nós nos posicionamos não numa forma de apoio ou de negação a esse personagem, mas de entendimento ao personagem. Acho que isso é algo que é fundamental na nossa forma de ler. Ou seja, tu não pode ler um romance, principalmente um romance, tu não pode ler um romance ou alguma outra narrativa tentando fazer um julgamento de valor sobre esses personagens. E sim entender aquilo que está acontecendo com ele e por que ele está agindo dessa forma. Claro que tu pode fazer um balanço moral disso ao final da narrativa, mas não durante ela. Porque durante ela tu vai ter todas as complexidades que a vida humana oferece. Isso me traz uma segunda questão, que é a seguinte: nós temos a real noção, a real condição do sentido da nossa vida? Para a gente pensar sobre o próprio sentido da vida em si, as pessoas podem pensar, não, eu sei qual é o sentido da minha vida. Eu tenho minha família, eu tenho minha religião, eu tenho minhas coisas. Mas vocês sabem quando a vida de vocês vai terminar? A gente não sabe. De certa forma, a gente não sabe nem como começou, como se desenvolveu. A gente precisa de inúmeras reflexões para entender em que momento nós estamos na nossa própria vida. A vida, ela, de certa forma, ela é tão ampla e complexa, né, que, em certos momentos, a gente só consegue fazer uma breve ideia do que foi a nossa vida no momento da morte. Né? No momento em que tudo aquilo já se passou e daí tu, num distanciamento, tu consegue observar isso à distância. É mais ou menos o que acontece numa das melhores narrativas da literatura, que é A Morte de Ivan Ilitch,
Quem não leu, por favor, leia esse livro. Não é um romance, é uma novela curtíssima, mas que trata desde o nascimento até a morte desse personagem. Então é um livro que não tem spoiler nenhum, isso é melhor ainda, ou seja, tu já começa o livro sabendo que o sujeito vai morrer. E na verdade a história toda é um grande flashback, né? Começa a história com o sujeito já morto, né? Descobrem que Ivan Ilitch morreu ali, né? Os colegas de serviço dele pegam o jornal e dizem, Ivan Ilitch morreu. Ele era um funcionário de um tribunal na Rússia. E diz, Ivan Ilitch morreu. E ele já começa a ficar pensando, quem é que vai assumir esse cargo? Era um bom cargo, tinha um bom salário. Quem é que vai assumir esse cargo? Quem assumir esse cargo vai deixar o seu cargo. E quem é que vai assumir esse outro? Então é a escala de cargo que vai pensando, ou seja, é a nossa própria vida, comezinha, a nossa vida e os nossos interesses. Né? E acho que tem uma coisa... Eu sou grande fã de Tolstói, eu acho que Tolstói é o grande narrador, principalmente do romance universal, do romance moderno. Acho que ninguém conta uma história como Tolstói. Né? Há um tempo atrás, eu vi alguém na internet comentando que o maior elogio que se pode fazer a um escritor foi que alguém fez ao Tolstói que dizia o seguinte, a impressão que dá é que quando ele narra uma história, é a própria vida que está contando a história. Não parece que é um narrador. Parece que é a própria vida que está se contando assim. Ou seja, esse é o objetivo do grande escritor. O Flaubert, ele mesmo dizia que a leitura, né, o escrito, obrigado, o escrito, de certa forma, ele tem que ser como se fosse a água. Quanto menos sabor, melhor. Ou seja, quando tu não percebe mais a técnica apurada está ali. Então, o Tolstói, lá no A Morte de Ivan Ilitch, ele vai contar sobre essa vida. E ele inicia a história já dizendo o seguinte, a vida que eu vou contar aqui é a vida do Ivan Ilitch, que era um funcionário público, bastante comum. E exatamente por ser comum é uma história terrível. Porque já nas primeiras páginas a gente se coloca, a gente percebe que a gente é uma pessoa comum. Né? Que a gente tem a nossa vida com os nossos pequenos interesses. E qual era o grande interesse da vida de Ivan Ilitch? Era ter uma casa confortável. Era comprar uma cortina nova, ter aquele laminado, colocar fazer um ambiente elegante para receber os amigos e tudo mais. Esse era o objetivo dele. Na verdade, veio aí que veio a morte dele. Ou seja, ele cai, bate no parapeito da janela, sente uma dor do lado. Não deve ser nada. E aquilo ali vai aumentando, o desconforto vai aumentando. Os médicos não sabem o que ele tem. Ele começa a perceber que as outras pessoas em volta dele também não notam qual é o seu desconforto, não notam o sofrimento alheio. E ele percebe que ele vai morrer. Ou seja, isso aqui está piorando cada vez mais. Eu percebo que eu não tenho mais controle das rédeas da minha vida. E a partir daí, então, tudo começa a se desvelar. Ele percebe que ele viveu uma vida de ilusões. O Northrop Frye ele vai dizer que o grande trunfo do romance vai ser a busca da identidade pelo herói. Todo romance ele inicia com o herói ele tentando identificar a sua identidade no mundo. Mas o que diabos eu estou fazendo aqui? E, de certa forma, quando nós lemos, nós apreciamos os romances, nós gostamos, cada um de vocês provavelmente deve ter um romance que seja aquele seu romance de predileção. Por que ele é assim? Porque a vida ela é ampla demais. Né? A vida ela é ampla demais para que a gente possa ter controle sobre ela ou entendê-la. Talvez a gente entenda lá no seu fim. Tomara. Que lá no fim a gente consiga entender. Foi para isso que eu vivi. Ivan Ilitch só conseguiu perceber a sua vida quando ele estava desesperado, de dor, para a porta da morte, e ele ouve uma voz que diz para ele, o que tu quer? E ele diz, eu quero viver. E a voz diz a ele, viver para quê? Para ter essa vida que tu tens? E daí ele percebe, o que eu vivia não era uma vida. O que eu vivia era uma ilusão.
E ele imagina, essa imagem é sensacional, que ele diz que ele sentia que era como se ele estivesse subindo uma montanha, mas na verdade tudo resvalava sobre os seus pés, ele achava que ele estava subindo e ele estava descendo a montanha. Parece que a gente está num processo de ascensão, mas na verdade a gente desce, a gente escorrega, a gente vai cada vez mais para baixo. E às vezes a gente passa por esses processos na vida. Então, nessa pequena narrativa, Tolstói ele vai fazer um recorte, né, e vai contar toda a vida de um sujeito de uma forma bastante sintetizada, ou seja, tudo aquilo que não precisa não está na história, em questão de algumas dezenas de páginas. Umas 80 páginas acabou o livro. E Ivan Illich morreu. Bom, e quando nós lemos aquilo ali, nós temos a definição da vida de uma pessoa do início ao fim. Do início ao fim. Coisa que nós não temos em relação a nenhuma das outras pessoas da realidade. Ou seja, o romance, de certa forma, ele é uma evolução técnica narrativa que faz com que a gente tenha um conhecimento total sobre a vida de uma pessoa. Total. Então, tudo aquilo que a gente não consegue na nossa própria vida ocorre num romance, nesse recorte que é feito. No romance, então, ele estabelece esse recorte, né? E, bom, o romance ele pode variar muito. Às vezes, alguns romances, eles começam lá com o nascimento do seu narrador, que nem, por exemplo, David Copperfield, começa com o primeiro capítulo que se chama Eu Nasci. Daí ele vai lá e começa a contar a história, como é que ele nasceu, como é que foi a situação, e vai desenvolvendo até a história dele. Outras histórias, elas são mais sucintas. Elas tratam de algum momento que seja um momento central sobre a vida daquele personagem, que meio que dá o seu sentido da sua identidade no mundo. Ulisses, do James Joyce, tem 1000 páginas e se passa em um dia. Menos de um dia, na verdade, são 18 horas da vida do narrador. Então, de certa forma, o romance, ele nos cativa justamente porque, como a gente não tem controle da nossa vida, lá no romance nós temos sobre a vida de outro. A gente consegue perceber, extrair daquele recorte um sentido, de um modo muito mais fácil, que seria de fazer na vida real. O escritor francês, o Michel Houellebecq, ele escreveu recentemente não, mas um romance chamado Submissão, que ele fala sobre a ascensão, uma ascensão ficcional de um partido muçulmano na França. Foi um livro bastante polêmico, porque estava sendo lançado justamente quando deu aquele atentado ao Charlie Hebdo em Paris. Mas lá no início, o Houellebecq, ele fala um pouco sobre a questão da literatura. E ele vai dizer algo que eu acho fundamental. Me permitam ler isso aqui, porque eu acho que isso meio que centraliza e sintetiza o que ele está... o que a gente está querendo buscar no romance. Ele diz: só a literatura pode dar essa sensação de contato com o outro espírito humano, com a integralidade desse espírito, suas fraquezas e grandezas, suas limitações, suas mesquinharias, suas ideias fixas, suas crenças, com tudo o que comove, o interessa, o excita e o repugna. Só a literatura permite entrar em contato com o espírito de um morto, da maneira mais direta, mais completa e até mais profunda do que a conversa com um amigo. Por mais profunda e duradoura que seja uma amizade, numa conversa nunca nos entregamos tão completamente como fazemos diante de uma página em branco, dirigindo-nos a um destinatário desconhecido. Então, aqui, esse desvelar-se, esse mostrar a sua profundidade, se torna o grande trunfo do romance. Claro que, se a gente pegar, vamos lá, vamos ler A Metamorfose, de Franz Kafka. O sujeito, já no início da história, se torna uma barata. Está lá na sua casa, a vida dele como caixeiro viajante não é nada agradável. Ele ganha dinheiro para tentar ajudar a irmã, para ajudar os pais. Os pais meio que entraram naquela de... O filho está nos sustentando, então a gente vai ficar meio que vagabundo aqui em casa e tudo mais.
E aquela vida dele, ele que era quem sustentava aquela família toda, se torna um peso, um fardo. Ele agora é um inseto, ele é um parasita dentro daquela família, né? Essa vida não tem nada de admirável, né? Pô, se a gente for pensar, o Cleiton estava falando sobre os grandes homens lá, sobre Ulisses. Tipo, a gente imagina, eu quero me espelhar no alto, né? Não no baixo. Eu quero ler a Odisseia, quero ver tudo que Dante Alighieri fez nos seus caminhos metafísicos. Não a vida de um caixeiro viajante. Mas qual é a vida mais próxima que a gente pode alcançar? Qual a experiência que a gente pode obter a partir disso? A gente tá mais para um caixeiro viajante. A gente tá mais para um caixeiro viajante do que para um Ulisses. Eu garanto isso para vocês. Então, no romance, a gente partilha dessa espécie de miséria humana que a gente tem, que é tão natural, tão condicional nossa, né, para tentar entender dessas experiências. Então, um pouco disso, né, vai fazendo com que a gente vá interiorizando a partir das narrativas, as nossas leituras vão interiorizando isso como um arcabouço literário, né? O Northrop Frye ele também diz o seguinte: a literatura, na verdade, ela só diz respeito à própria literatura. Recentemente, um amigo meu entrou em contato comigo por WhatsApp e disse assim: eu preciso que tu me indique um livro para um amigo meu. Esse meu amigo, a namorada acabou com ele tá numa fossa e ele não consegue sair disso, e eu queria, sei lá, dar um livro para ele que eu pudesse ajudá-lo. O que é que tu indica? Olha, eu indico que ele beba, sei lá, que ele faça qualquer coisa. Menos que ele leia um livro, entende? Isso não vai ajudá-lo. Não vai ajudá-lo. Toma um porre, dá uma volta, encontra os amigos, faz qualquer coisa, menos ler um livro. Isso não vai ajudar ninguém. Por quê? Porque a literatura, ela não é a experiência. Vamos dizer que seja um livro do sujeito que tomou-lhe um pé da namorada. Ok, tá, muito interessante. A gente está lá lendo sobre aquela desilusão amorosa, mas aquela desilusão amorosa não é a tua. Aquela desilusão amorosa não vai te satisfazer ou te fazer buscar um sentido no porquê que a minha namorada, ela me mandou um WhatsApp dizendo, não quero mais. Então, aquilo ali não vai fazer, porque a literatura, ela só faz com que a gente tenha acesso a outros livros. Ela dialoga, de certa forma, com a realidade, mas a partir de outros livros. Quando a gente fala, por exemplo, que o romance ele é filho do épico, né? Ele vem de uma narrativa, ele é uma narrativa. Então ele vem de uma narrativa que, óbvio, ele não é versificada. O Christian estava falando sobre a questão da forma, da sonoridade. O romance ele perde tudo isso. Ele não tem mais sonoridade, mas ele tem uma forma narrativa, né? Claro, os gêneros eles não são coisas simples, não existe tons ali. Então, tu tem certas narrativas que são, de certa forma, mais poéticas. Se a gente pegar uma obra do Kafka, a gente vai ver uma narrativa extremamente seca, com poucos adjetivos. Agora, se pegarmos um romancista como o Flaubert, a gente vai ter um desenvolvimento muito mais poético. Quando ele cita, quando ele descreve uma árvore, aquilo ali é uma descrição incrível, né? O que ele faz... Tem aquela cena que o Flaubert, ele tá narrando lá no Madame Bovary o sonho. A Madame Bovary está dormindo, né? Sonhando com seus amores, suas traições e tudo mais. E o Charles, coitado, o marido dela, está sonhando com suas outras coisas e tudo mais. Ambos estão sonhando. E Flaubert, ele narra primeiro o sonho do Charles e depois o sonho da Emma. E Flaubert era um sujeito tão maluco ou genial, eu não consegui identificar o que ele era. Provavelmente os dois.
mas ele coloca a mesma quantidade de palavras na descrição do sonho de um quanto do sonho da outra, do outro. Para não dar um maior destaque nem a um nem ao outro. Ele quer mostrar os dois. Ou seja, ele quer buscar essa forma de neutralidade perfeita para aprofundar e dizer, isso daqui é um ser humano. O ser humano ele é capaz de fazer coisas terríveis. Ele é capaz de trair, capaz de mentir, capaz de destruir famílias, às vezes pela sua própria perversidade, às vezes pela sua tentativa de bondade, por qualquer motivo. A gente pode fazer isso. Então, esses heróis, né? Que, na verdade, o termo, na verdade, é indigno, porque, na verdade, não há nada de heroísmo. A palavra heróis vem de eros, vem de ter amor sobre aquele negócio, né? Tu admirar, se apaixonar-se, de certa forma, por aquele personagem. Mas esses personagens, eles não são apaixonantes, né? Eles não são apaixonantes de nenhuma forma, mas eles são tão humanos que a gente consegue entendê-los de uma forma muito mais profunda. Isso ocorre porque a gente vê que existe no desenvolvimento histórico do romance. O romance, então, ele surge lá com o Lazarilho de Tormes, em 1554. Né? As narrativas picarescas, lá, Guzmán de Alfarate e outras narrativas picarescas espanholas, de Quevedo e assim por diante, vão surgindo ao longo desse século XVI, até que início do século XVI cai uma bomba na Espanha. Um sujeito, maneta, velho, que não tinha assim uma grande história literária, né? Escreve a primeira parte de um romance que ridiculariza toda a história que se chamava de romance até então na Espanha. Vai ser o Dom Quixote de La Mancha. Né? Cervantes, então, ele escreve o Dom Quixote e quando ele conta a história desse sujeito ridículo, né? Desse senhor Alonso Querrada, que vai se tornar, então, um cavaleiro andante, que vai ser um sujeito com sonhos de grandiloquência, né? E de se tornar um cavaleiro que vai impedir as maldades que ocorrem pelo mundo, né? Fazendo o bem, protegendo aos mais fracos. Quando ele faz isso, isso vira isso é um choque para os espanhóis. Primeiro porque o personagem ele é densamente humano. Ele traz suas tensões enormes. E o Cervantes ele é genial também por isso, né? Ele poderia muito bem fazer a narrativa de Dom Quixote, né? Apenas com Dom Quixote, mas não. Ele percebe que a tensão humana ela é dada a partir dos opostos. Ele vai criar o personagem do Sancho Panza justamente para problematizar o Dom Quixote. Quando chega lá no final do Dom Quixote, a gente vê que o Dom Quixote sanchizou-se, né? Se tornou cada vez mais Sancho. Ele vai ser inserido naquela realidade, né? E o Sancho vai sendo infectado pelo Dom Quixote, né? Então a gente percebe que esses opostos ele vai mostrar o seguinte, a natureza humana ela é complexa demais para estar dentro de uma característica. Isso recua um pouco. A segunda grande leva, a primeira grande leva, então, do romance, surge aí com as narrativas espanholas. O romance, então, ele surge no lugar que era menos provável de aparecer, na Espanha. Um país que estava sob domínio de um regente que cerceou as liberdades, né? Um país extremamente atrasado, né? Rural, com inúmeras dificuldades sociais, que havia expurgado seus judeus, que estava passou durante séculos por um processo de reconquista, né? Mas precisava haver essa ruptura, né? Entre o que se chamou de romance de cavalaria, que não é o romance moderno que a gente está aqui tratando, né? Para se tornar o romance moderno com o Dom Quixote. Alguns daí consideram o Dom Quixote, não, Dom Quixote é o grande iniciador do romance moderno. Não lá o Lazarilho de Tormes.
surge daí, bom, a popularidade do Cervantes vai lá nas alturas, né? Todo mundo lê Cervantes, todo mundo fica esperando. E a segunda parte, Ele tem que escrever meio às pressas, aquela segunda parte, mas escreve com a mesma qualidade. Mas, de certa forma, foi tão a parte que tem alguns problemas estruturais no Don Quixote. Quando a gente lê, tem alguns momentos que a gente fica meio perdido o que ele está querendo dizer. Tem um momento que a mulher de Sancho Panza tem um nome, no outro tem outro. Ele meio que se perdeu ali, ele esqueceu qual é o nome que ele tinha dado à mulher, mas na pressa estava escrevendo, vivendo de um lado para o outro, cheio de dívida, vai preso, sai da cadeia, é acusado da morte de um cara que vai morrer na porta da casa dele, que ele não tinha nada a ver com o pastel, né? Então, a vida do cara é extremamente desgraçada. É notável que ele tenha escrito aquilo ali, né? Então ele passava por inúmeros problemas que a gente vê que ele trouxe alguns problemas. Tem um momento lá que o Sancho Panza diz que o burro dele foi perdido, no outro ele reencontra o burro, parece que não foi perdido. Tem alguns problemas. Ele diz, a narrativa é perfeita. Não é perfeita. Don Quixote não é perfeito, coisíssima nenhuma. Tem alguns problemas ali na narrativa, mas que não fazem diferença mínima na história. A história continua sendo deliciosa de se ler. Eu gosto muito do Thomas Mann, escritor alemão. E o Thomas Mann, ele conta, né, num dos seus textos mais famosos, o Travessia Marítima com Don Quixote, que ele só foi ler o Don Quixote inteiro, né, já depois de muitos anos, já famoso, numa travessia marítima, uma travessia transatlântica. Ele está indo, então, da Europa para os Estados Unidos, ou vice-versa, não sei. Mas então ele pega esses dias meio entediantes no mar, não tem nada para fazer, e ele resolve ler o Don Quixote. E ele diz, que coisa deliciosa, né? Que coisa deliciosa que é ler essa história, né? Que vai trazendo o riso do diário, né? Do natural. Tem aquele momento dois sujeitos que eles estão andando pelas montanhas, assim, são montanheses, e cada um deles tem um burro. E um se gaba de imitar o som do burro melhor do que o outro. Só que um deles perde o burro. Então, eles saem para procurar, cada um vai para um lado, e um faz o barulho do burro, e o outro vai achando que era o burro de verdade, mas não, era o amigo. Daí, quando ele volta para o outro lado, o outro faz o som do burro, o cara vai, não, é o amigo que também faz. Daí vai o Sancho Panza, causa uma confusão maior ainda ali, querendo imitar o som do burro também. Quem é que tem o melhor som de burro? Então, são histórias bobas ali, são histórias que são narradas de uma forma tão simples, né? Não tem nada de elevado, mas para que ter sempre o elevado? Por que a gente não pode ver também esse herói que não tem nada de herói? Que é risível, que é patético e que justamente por isso é encantador, né? Como é o caso do Don Quixote. O Don Quixote ele vai fazer grande sucesso na Inglaterra, né? Alguns meio que especulam se Shakespeare não conheceu Cervantes, porque afinal de contas uma das comitivas, né, com a nobreza inglesa tinha aparecido em Valladolid, e Cervantes estava lá, e talvez Shakespeare também tenha ido junto com o rei da Inglaterra, então se especula que eles tenham se conhecido. O que se sabe é o seguinte: Cervantes não fazia a mínima ideia de quem era Shakespeare. Mas Shakespeare fazia uma ideia de quem era Cervantes, porque tinha sido bastante lido na Inglaterra e fez bastante sucesso. Cervantes, então, ele vai meio que encerrar esse primeiro ciclo, que é o ciclo do pícaro, do sujeito que, para subir na vida, ele vai aplicando pequenos golpes. O pícaro ele vai pulando de galho em galho. Quando a gente vai lendo o Lazarilho ele vai vivendo primeiro com um cego, que vai mostrando para ele como, né, aplicar pequenos golpes, sendo cego, para conseguir viver. Daí depois ele vive com um padre, que é um unha de fome lá, e não deixa ele com fome, e ele consegue. Daí depois ele vai com um, com outro, ele vai tentando subir na vida, a partir de pequenos golpes. Ou seja, um personagem que... Bom, tá, mas quando ele faz essa história, tu vai vendo que o pícaro ele vai pulando de personagem em personagem. Os personagens vão aparecendo como se fosse um grande painel, né? São quadros que compõem esse painel da sociedade espanhola.
Depois, passado esse momento, né, a gente tem, por exemplo, algumas narrativas tipicamente picarescas lá na Inglaterra, como Tom Jones, do Henry Fielding, né? A gente vai vendo que os heróis do romance agora, eles não são esses heróis mais planos, que o E.M. Forster, o escritor, ele dizia que existiam 2 tipos de personagem, o personagem plano e o redondo. O plano é aquele que tu consegue definir ele a partir de uma frase que ele dá ou de uma frase que tu compõe ele. É aquele personagem que tu sempre espera aquilo dele. O sujeito, ele é bondoso, ele vai ser sempre bondoso. Se ele é um crápula, ele sempre vai ser um crápula. Se ele é traiçoeiro, sempre vai ser traiçoeiro. Ele não te surpreende em nenhum momento. Já o personagem redondo, ele tem uma certa profundidade, né? Ele tem certas tensões ali que fazem com que às vezes ele haja de um jeito, às vezes ele age do outro. Então, a gente vai vendo que isso vai se aprofundando. Essa técnica vai se melhorando, né? Conforme o leitor, ele cada vez vai se interiorizando mais na sua própria leitura, lendo de forma silenciosa, lendo afastado dos grandes centros, né? A gente vai vendo que o personagem, ele também vai se intensificando nessa sua profundidade. E agora ele não é um personagem mais bobinho, né? Ele não é um personagem que é identificado apenas com uma frase. Não. Agora, a literatura, ela vai identificar destinos possíveis, vai atentar para a condição humana, né? E vai mostrar que todas as situações, né, as situações cotidianas, elas têm suas complexidades que são intrínsecas a ela. Por isso que o sujeito que tomou um fora, ele não pode ler, porque aquela situação é intrínseca que só cabe a ele, né? Mais especificamente, né, assim, para já ir se encaminhando para o fechamento aqui, acho que o pessoal já deve estar pensando no buffet. Nós temos, né, esse processo que é um processo mais lento. O romance, ele é mais longo, né? Ele é um recorte mais longo. E justamente por ser mais longo, né, ele possibilita que haja um aprofundamento do personagem. Não só do personagem, né? Há um aprofundamento também do tempo, né? E também dos espaços em que esse personagem ele transita. Então, quando a gente, por exemplo, vai dividir os gêneros literários, a gente vai ter, bom, o conto, se a gente for pensar em questão de páginas, né? O conto, ele tem, sei lá, de 1, 2 páginas até 30, 40 páginas, um grande conto, né? Depois ele meio que começa a ser identificado como uma novela, uma narrativa, um conto longo. Uma novela vai ser um desenvolvimento um pouco mais aprofundado. E depois, passado lá suas 70, 80 páginas, 90 páginas, conforme essa complexidade vai aumentando, vai se tornar um romance, né? E o que o caracteriza? Bom, quando o sujeito ele vai escrever, né, tem 2 casos que são bastante emblemáticos. Thomas Mann, quando ele vai escrever A Montanha Mágica, que tem 800 páginas, ele estava pensando que aquilo ali seria um conto. O sujeito sobe para um sanatório na Suíça para visitar seu primo e fica por lá. É essa a história, né, dessas 800 páginas. Já, por exemplo, o Tolstói, no seu último livro, no Kadi Murat, né, que ele vai contar a história sobre um líder revolucionário tchetcheno que acaba aderindo aos valores russos, ele escreve nos seus manuscritos. Os manuscritos do Kadi Murat têm 2.166 páginas, mas o livro ele tem umas 120 páginas. Ele cortou tanta coisa que não sobrou nada. Ele enxugou porque ele viu que aquilo ali era o que precisava para contar o essencial. E, de certa forma, por ser uma narrativa mais lenta, mais cadenciada, o romance ele exige da gente uma certa maturidade como leitor. Tem umas pessoas que dizem, o romance de 400 páginas, 500 páginas, que coisa chata. Então, deixa o tempo da narrativa aí te levar.
O poeta, o W.H. Auden, ele vai fazer um poema chamado The Novelist, né? O romancista, em que ele usa um termo que eu acho que é emblemático para a gente pensar um pouco isso sobre o romance. Ele vai dizer que o romancista, de certa forma, ele é comum e desajeitado, né? Ele não é aquele poeta que usa a palavra certa no momento certo. Ele constrói imagens, mas imagens de uma forma mais calma. E ele vai dizer que o grande romancista, ele tem que se tornar a plenitude do tédio. O romance é isso, é uma plenitude do tédio. São aquelas longas, aquelas centenas, aquelas dezenas de páginas que vão descrevendo aos poucos, para daí, em certo momento, tu pensar, é isso daqui que ele queria dizer. É isso daqui. Ou seja, há de se ter um entendimento ali, quando a gente vai ler um romance, de como o autor quer chegar. A história, como o Clístenes tinha comentado ali sobre a história do Labão, não sei o que, a história não é nada. A história é o de menos. A gente vive nessa cultura do spoiler, de não saber, me contou que matou, morreu ou não morreu no final da história. Dane-se, morreu no final. Todo mundo morre no final da história, né? O Forster, ele dizia que se não fossem os sinos, os romances não acabavam. Porque, na verdade, todas as histórias, elas, de certa forma, elas acabam com um badalar de sino. Ou é com casamento ou com funeral. É isso. Então, os sinos, eles têm as suas funções ali como no romance. Então, é isso. É tornar-se a plenitude do tédio. É interiorizar-se. O romance, ele tem como característica que o seu personagem, ele é mais realista. Realista não no sentido de escola literária do realismo. Tu vai lá, Machado de Assis começou no romantismo, depois virou realismo, tudo mais. Não, é realismo como aprofundamento do real. É estranho isso, né? Porque lá na Idade Média, por exemplo, quando a gente tinha aqueles grandes debates entre os escolásticos, nós tínhamos os universalistas e os nominalistas, né? Os universalistas eram chamados de realistas. E que eram os realistas? Os realistas eram aqueles que acreditavam em categorias puras, nas classificações, ou seja, tem um ideal supremo de nobreza, de inteligência, de bondade, né? E para o realismo moderno, o realismo do romance, na verdade é muito mais concreto. A gente vive na concretude. O realismo, né? E o romance em si é a ascensão de um gênero que trabalha na concretude, na realidade da concretude. Isso muito se dá pela influência que Descartes, por exemplo, teve no pensamento moderno, né? E também pela influência daquilo que o Carpo diz. O romance é o gênero da burguesia. Ele surge com a ascensão da burguesia e ele vai trazer os valores burgueses como um filho de sua época. Por isso, por exemplo, lá, quando eu estava conversando com o Marcos, naquele momento, ele perguntou, mas o satírico não é romance? Mas ele não traz esses valores. Ele não é filho do seu tempo da era burguesa. Então, a gente não tem como deslocar o romance de todas aquelas tensões históricas, sociais e de valores que o período proporcionou para que ele surgisse. Formações de condições até técnicas, como a própria formação da prensa pelo Gutenberg. Tudo isso fez com que se modificasse o gênero literário e hoje ele se tornasse o que ele é. Hoje em dia, quando, por exemplo, uma pessoa desavisada vai pedir para vocês, me indicam um livro, vocês indicam poesia? Vocês indicam um livro de contos? Um livro de crônicas ou vocês indicam um romance? Geralmente a gente indica um romance, né? Porque o romance, ele é amorfo, né? Estava conversando agora com o Carboneiro ali e estava comentando sobre isso, né? A forma do romance é não ter forma. A característica do romance é não ter forma. Ele é tão amplo que não há tema que não possa ser debatido pelo romance. Não há forma que não possa ser explorada pelo romance. Ele acaba
rompendo aquilo que o Nietzsche chamava de erosões de contorno. Ele erode qualquer forma de contorno, de definição de tem que ser dessa forma, senão não é romance. O soneto, sim, se não tiver 14 versos em 4 estrofes, 4, 4, 3, 3, acabou, não é soneto. Agora o romance, ele pode ser de qualquer forma. Ele pode ser longo, ele pode ser em um dia, ele pode ser a vida do sujeito, ele pode ser tudo. E acho que é aí que está esse encanto do romance. Ele pode ser tudo, né? E a gente vê essa liberdade de imergir nessa plenitude do tédio, justamente porque o romance ele pode ser tudo. Muito obrigado.